As festas de final de ano são sempre marcadas pelos excessos gastronômicos e pela ingestão de um valor maior de bebida alcoólica. É difícil resistir ao cheiro atraente dos produtos postos sobre a mesa. De uma simples degustação ao consumo das comidas bem temperadas e às vezes com uma quantidade maior de sal, quem se excede acaba por reclamar e alimentar um sentimento de culpa pelo gole ou por uma colherada a mais na sobremesa. Como estamos nos preparativos para as festas do Natal e Réveillon, o Jornal Alerta Geral abre hoje espaço para refletir e evitar os excessos. Conosco, pela rádio e pela internet, a nutricionista Fabiana Fontes, que conversa agora com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Surlan, bom dia aos nossos ouvintes, ao jornalista Beto Almeida que está comigo aqui. Quero dar as boas-vindas à nutricionista Fabiana Fontes e fazer a primeira pergunta para quem sente água na boca quando começa a pensar naquela mesa bem farta do Natal e do Réveillon. Fabiana, qual é o conselho e a recomendação que você nos traz para resistirmos à comilança e à bebedeira dessas festas de final do ano? Bom dia! Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, o ideal seria, nesse final de ano, nessas festas de confraternizações, realmente a gente ir para confraternizar. Então, o ideal, se você for para algum evento ou uma ceia de Natal, é você se alimentar antes de sair de casa, para justamente não abusar daquela comilança toda. Então, o ideal seria com proteínas mais magras. Normalmente, na ceia de Natal, você tem um pernil, você tem um peru, você tem um frango. Então, não são comidas tão gordurosas. O grande problema é aquela entradinha. Tem um bolinho de bacalhau, um salgadinho, isso realmente tem um impacto grande, porque é extremamente calórico. Então, o melhor é optar pelas castanhas, pelas oleaginosas, para justamente não ter tantas calorias nesse sentido. E sempre pensar em confraternizar, na presença das pessoas, e tentar tirar um pouquinho o foco da comida. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Bom dia, você já estava pensando em quê, hein, Beto Almeida? No pernil, no peru? Olha, eu estava pensando aqui, doutora Fabiana, exatamente nas sobremesas. Bom dia. E eu pergunto, dá para combinar alguma sobremesa dentro desse critério de manter a saúde saudável? Porque, para mim, falou aqui em ceia de Natal, por exemplo, eu já penso logo aqui numa coisa que eu gosto. Não sei se todo mundo gosta. Eu gosto de rabanada, por exemplo. Não dá para Como é que eu faço com um negócio desse? Me diga qual é a dica que eu poderia substituir para ter uma refeição, vamos dizer assim, menos calórica ou menos prejudicial à saúde. A rabanada é extremamente calórica, porque ela é um pão frito com açúcar, então realmente é complicado. O que você pode fazer? O ideal seria aquelas sobremesas de frutas, né? Um cheesecake de morango, de frutas vermelhas é uma opção boa. Um mousse de chocolate, que você utiliza o chocolate 70%, 80% cacau, também é uma opção boa. Opções de frutas, um pêssego em calda, uma torta gelada de abacaxi. Então, as frutas, elas trazem essa leveza à receita quando é um doce, não é tão calórico, e aí você não vai errar tanto na mão. Gostei. E o ideal na ceia de Natal é você tentar comer uma bela salada primeiro. Então, pode ser brócolis, alface, cenoura. Você pode colocar um pouquinho de salpicão, só para quebrar aquela sem graça, entre aspas, da salada. Pode colocar um molhinho diferente na sua salada, fazer uma salada de camarão, uma salada de frutos do mar, uma salada com frango desfiado, porque ele tem uma densidade energética mais baixa, você já não vai comer tanto, você já vai estar mais saciado por esse prato bonito de salada antes da sua refeição. E aí, como eu falei, o frango, o pernil, o peru, eles não são tão calóricos. A grande questão realmente é aquele banquete de sobremesa depois. A gente está tentando realmente fazer Esse Beto Almeida só consegue pensar na sobremesa. Eu tô tentando. Não, mas a gente tenta fazer essa conversa aqui com a doutora Fabiana, que é nutricionista, de forma leve, mas é claro, a gente tem também essa preocupação realmente de aproveitar as festas de fim de ano e principalmente pensar nas consequências disso, né, Lisidor? E pensar nas consequências disso, ela tem razão, é a gente realmente se programar
até para sair de casa, saber exatamente como se comportar na relação do consumo e principalmente também da bebida. Porque quando a gente fala em bebida, nós estamos falando aqui de refrigerantes, de bebidas alcoólicas, e aí eu pergunto, isso tem muitos teores alcoólicos aí, tem também um valor nutritivo alto, calórico até, por exemplo. Refrigerante eu sei que dá para substituir pelo suco. E eu pergunto, no caso da bebida alcoólica, como é que se faz nesse caso? A senhora recomenda, como nutricionista, apenas reduzir o consumo mesmo dessas bebidas alcoólicas ou trocar algumas, sei lá, cerveja por alguma bebida seca? Qual é a recomendação, por favor? Sim, então, com relação às bebidas alcoólicas, a bebida menos calórica é o gin e depois, em segundo lugar, a champanhe e o prosecco. Então, realmente, são as bebidas menos calóricas. E o gin você pode colocar ou com uma fruta, como se fosse uma caipirosca, mas fazendo com gin, ou você pode usar um refrigerante zero, já ameniza bastante. A cerveja, que algumas pessoas adoram, primeiro existe a cerveja zero álcool. A cerveja zero álcool ela é baixíssima em calorias. E existem também nos supermercados algumas cervejas que não têm o glúten, e que tem também uma quantidade de calorias bem menor e de álcool também, 3,4% de álcool, 4%. Então, se você for optar pela cerveja, você tem a opção da cerveja sem álcool, a cerveja sem glúten, com menos teor alcoólico e bem menos calórica, e a cerveja que também não tem tanto impacto, a marca, né, que é a Heineken, que é uma cerveja que realmente daria para entrar. Só que sempre com moderação. Então, se você for beber, a bebida desidrata. Então, o ideal seria sempre com água, ou com água de coco, para você ficar hidratado e beber menos, tentar beber devagar. E com uísque, porque algumas pessoas acham que o uísque não tem problema. Não, o uísque tem problema. Ele é de país frio, então ele gera um valor calórico alto, sim, e ele tem um teor alcoólico extremamente alto. Então, o ideal seria sempre alternar o uísque com uma bebida, com água de coco, e nunca beber de estômago vazio. Quando você começa a ingerir a bebida alcoólica e você já se alimentou, primeiro que o impacto vai ser um pouco menos nocivo com relação ao seu fígado e com uma hipoglicemia que pode acontecer com álcool, e você vai beber menos. Então, se você chegar no local e você já estiver mais bem alimentado, você vai primeiro demorar a beber, você vai dar um tempinho até começar a beber e você vai beber menos. Então, é uma estratégia boa também. Doutora Fabiana Fontes, nós estamos nesse período de festas de final de ano e geralmente surgem essas pautas sobre o controle que as pessoas devem ter em relação, repito, a essa mesa que é farta, tanto do Natal quanto do Réveillon. Agora, no Ceará, nós temos o hábito, a população tem o hábito de ficar atenta a um consultório de nutricionista para administrar melhor a alimentação, combinar a atividade física com a boa nutrição? No mês de dezembro, os pacientes fogem um pouco do consultório de nutrição. Então, eu sempre falo assim, que o segredo da boa nutrição é a constância. Porque o Natal e o Ano Novo, graças a Deus estamos vivos, vai acontecer todo ano. Então, o problema da recompensa, do eu mereço, agora eu estou no meu lazer, vou comer tudo sem freio, isso pode gerar consequências na sua saúde. Então, quando você vem à nutrição, né, o consultório de nutricionista, nosso papel é educar, orientar, e não ser radical, cortar tudo, porque a gente sabe que a alimentação é um prazer. Então, passo a passo, né, um planejamento alimentar que dê prazer ao paciente, que ele emagreça sem sentir, ou que ele cuide da saúde sem sentir, é a nossa maior função, né? A nutrição, ele educa com relação a todos os alimentos, ele faz você aprender a comer melhor, só que sem tirar o prazer do dia a dia, sem tirar o prazer de uma pizza de vez em quando, sem tirar o prazer de uma feijoada. Para aquelas pessoas que gostam de beber, normalmente eu restringo um pouco, mas eu escolho a melhor opção para aquele paciente. Então, a gente sabe que realmente as confraternizações e a família roda e gira muito em volta da comida. Só que quando você aprende a comer, você vê que o pouquinho, de vez em quando, não faz fazer nenhum efeito na sua vida. Se você tem uma alimentação saudável, se você faz exercício físico, se você dorme bem,
você tem um certo controle do seu estresse. O de vez em quando não traz consequências. O problema é se você se presentear através da alimentação e realmente comer errado todos os dias. Aí o seu organismo vai sofrer e você vai pagar a conta bem alta no futuro. Doutora Fabiana, nós estamos falando aí, ouvindo as dicas que a senhora está dando exatamente com relação à alimentação e essa proximidade das festas de fim de ano. E a gente olha assim, que são dicas para pessoas que estão, vamos dizer, pelo menos com a saúde ali em dias. Mas vamos lá, pessoas que, por exemplo, que apresentam algumas doenças, como por exemplo, diabetes, como é que faz num período como esse? Dá para manter o prazer de estar à mesa, de estar reunido com a família, tendo, por exemplo, essas restrições, no caso de quem é diabético, por exemplo? Sim, assim, o controle do diabetes, ele vai muito da ingesta de carboidrato. Então, quando a gente fala que alimentos que tenham baixo índice glicêmico, que é a velocidade do açúcar daquele alimento na sua corrente sanguínea. E não só isso, a carga glicêmica, que é a quantidade deles. Então, se você vai para uma ceia, o ideal seria você optar, claro, por alimentos mais integrais, ou se não der, você aumenta um pouco mais a proteína e diminui um pouquinho mais o carboidrato. Você pode colocar sobremesas como opções, utilizando adoçantes, para que você não deixe de comer. Como entradas, um exemplo, as oleaginosas, as castanhas, né, que é mais a gordura de boa qualidade do seu carboidrato, vai muito bem para o diabético. Então, um queijinho coalho assado, uma isca de carne como entrada, uma castanha, você não deixa de confraternizar e você acaba consumindo de uma forma mais saudável. E a ceia também, que você fizer, ou jantar, uma quantidade maior de salada, carboidrato um pouquinho mais integral, ou então trocar por uma batata doce, por um legume, um filé de peixe, né, um salmão, um filé de peixe grelhado, o próprio frango, aumentando um pouquinho mais a proteína para ele ficar mais saciado, você consegue sim manter esse equilíbrio. Pois não, Beto, para finalizar... Só para finalizar aqui, para descontrair, a doutora Fabiana falou assim, um queijinho assado, aí a cabeça de gordo aqui já pensou logo no melaço. Isso aí, nem pensar, né? Que para diabético não seria indicado. Mas para uma pessoa saudável, sem grandes problemas, sim. Se você colocar um toque ali de melaço, também não tem problema. O que as pessoas têm que parar de pensar é que existe aquela questão de um terrorismo nutricional envolvido. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não vou à nutricionista que ela vai me proibir tudo. E não é assim. Eu, pelo menos, eu trabalho com a realidade daquele paciente. Entendi. Muito bem. Ou quando é só para educar o paciente. Então, a gente consegue colocar algumas coisas que ele gosta e também um resultado interessante de redução de peso, dele se sentir melhor, dele dormir melhor. Então, realmente, a gente vai adequando e vai fazendo leves mudanças até que isso vire uma rotina do bem. Então, mudanças de hábitos que sejam para sempre e sem radicalismo, sem terrorismo nutricional. Isso que é muito importante. A senhora fala sobre redução de peso, que é o caso do jornalista Beto Almeida, e para quem quer ganhar peso, né? Que é o meu caso, né? Porque a gente associa muito. Olha, vamos ali ao consultório de uma nutricionista, para fazer uma reeducação alimentar e para perder peso. Mas para quem quer ganhar peso, vale também o conselho? Vale, o ganho de massa muscular também entra nisso. Porque, assim, o meu objetivo é cuidar da sua saúde e, consequência disso, vai ser a parte física. Nunca vai ser o final. Ou seja, eu vou fazer você se alimentar bem, cuidar da sua saúde e a consequência vai ser um ganho de massa muscular, por exemplo. E a mesma coisa a redução de gordura. Cuidar da sua saúde para a consequência final ser a parte estética, a parte física. Eu acho que a senhora ganhou 2 pacientes aqui, viu, doutora Fabiana? Doutora Fabiana, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, com essas dicas para nós termos mais parcimônia nessa reta final de ano com a alimentação e com as bebidas, tanto refrigerantes quanto bebidas alcoólicas, como bem frisou o jornalista Beto Almeida. A senhora, doutora Fabiana Fontes, o nosso muito obrigado, boas festas, bom Natal e que as pessoas em 2024 tenham também esse olhar para a área da nutrição para cuidar melhor da própria saúde. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, foi um grande prazer. Boas festas
e cuidando da nossa saúde em primeiro lugar, para que a gente evite e retarde várias doenças. E a nutrição e os alimentos são seus grandes aliados nesse processo. Um abração. Grande abraço, que boa dica, ou que boas dicas, Beto Almeida, da doutora Fabiana Fontes. Eu quero já me antecipar aqui, jornalista Beto Almeida, para desejar a você um Feliz Natal, que nós tenhamos neste 24, 25 de dezembro, reflexão, tem descanso, mas reflexão também, que todos estejam com saúde e bem, para nós chegarmos ao Réveillon e em 2024 todos estejam aqui bem, tanto na estrutura do Sistema Ceará Agora de Comunicação, quanto também a você, ouvinte internauta. Um bom Natal, boas festas e um feliz Ano Novo, Beto Almeida! E que não esqueçamos o que nós estamos comemorando, né, Luciano? O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, paz e família e um bom Natal para todos.